Olá, está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, podcast semanal de terror em todas as mídias, sempre com Maxon Lima e com Romulo Matei. Todas as mídias mesmo, cara. Aqui você escolhe o seu prato principal. Você quer no Spotify, você quer no YouTube, no iTunes. Mas não é isso que eu quis dizer, não. Todas as mídias quer dizer literatura, sim. cinema, né? É verdade, o prato principal. É verdade, ó, eu falando besteira aqui, como sempre, Não né? tô entendendo Mas tem nada. problema. Mas tudo bem, mas também tem as opções. Com certeza. Mas comente no YouTube, é importante comentar. Ou no Twitter também, a gente, não tem problema. Mas a gente puxa os comentários mesmo lá do youtube.com/masquehorror, sempre no final dos episódios a gente fala todos os comentários do programa passado, que é o momento áureo aqui, momento pinacular do nosso podcast, é quando a gente fala com vocês que nos ouvem, que é o maior lisonjeio do mundo. Pinacular, eu lembrei de Ghost, from the pinnacle to the pit. É isso mesmo. É isso mesmo. Aliás, me fez lembrar daquele episódio que a gente gravou de Ghost lá atrás, né? E logo mais estaremos lá na presença da Vossa Santidade, Papa Emeritus quarto, já é o quarto, né? Eu não vou, tá muito caro. Eu não tenho cacife. Ai, meu Deus, que triste. Mas não tem problema, eu fico no dia escutando aí o dia inteiro Ghost, que já era. Como vocês viram aí pelo título o título inusitado deste podcast e também pela thumb, etc e tal, esse aqui é um episódio de retratação. Afinal, tem saído muito filme de terror nos cinemas e a gente não falou de vários deles, Sim. como por exemplo o Pânico 6, o Urso do Pau Branco e o Rainfield. O Pânico 6 já tem uns bons meses aí do lançamento, já fez todo o estardalhaço que deveria ter feito, e muito provavelmente você já assistiu. Todos esses filmes já estão disponíveis em vias digitais, em aluguéis, aí sei lá onde, mas a gente não podia deixar de falar porque foram filmes que de uma forma ou de outra afetaram a gente, marcaram a gente, especialmente o Pânico, né, porque uma franquia tão importante, o Pânico 5 foi tão emblemático ano passado, dos filmes de terror mais, sei lá, um dos que eu mais gostei do ano passado, assim, foi uma retomada muito simbólica, assim, ainda mais por ser o primeiro filme da franquia sem envolvimento do Wes Craven, e eu acho que segurou muito bem, foi um bom filme, mas nesse aqui, Pânico 6... E da Sidney, né, que eu não entendi. Não, a Sidney tá no Pânico 5, pô. Tô falando do 5 agora, é verdade. Ela não tá no 6. Então, exatamente, aí onde eu ia chegar. O 6 não tem o Wes Craven e também não tem a Neve Campbell. Rolou todo aquele estardalhaço lá do tipo, pô, já que não vão pagar o quanto que eu quero, eu não vou aparecer no filme. E aí rolou um monte de movimento aí de atores envolvidos com o filme, falando, pô, paga aí o que ela quer, ela merece, não existe Pânico sem ter a Sidney, não sei o que lá. E mas arriscaram, né? Existe Pânico sem a Sidney Prescott? Ó, fisicamente existe. Saiu. Existencialmente. Existencialmente existe. Então, foi um sucesso, né? Mas antes de falar desses filmes, tem outras coisas pra gente falar, Romulo. Eu tô me empolgando aqui. A gente vai falar mais pra frente, porque essa foi uma semana muito feliz pra quem gosta de videogame, de terror, porque tivemos a data e maiores detalhes de 2 aguardadíssimos jogos de 2023, começando com Alan Wake 2. Teve um evento da Sony essa semana, né? Que, entre muitas coisas, inclusive o anúncio de um novo Five Nights at Freddy's, o Security Breach 2, que com certeza vai casar ali com o lançamento do filme. A gente teve um trailer de gameplay do Alone in the Dark 2 e também a data de lançamento já pro dia 17 de outubro em Xbox Series, PS5 e PC. Esse jogo é uma continuação direta do original de 2010, que é sempre bom lembrar que, além do jogo, existem 2 DLCs muito importantes, muito boas, que eu inclusive gosto até mais do que do jogo em si. Tem um jogo que foi lançado digitalmente chamado American Nightmare, e também existe um DLC do Alan Wake dentro de Control, que também é importantíssimo e é muito bom, assim. Não sei o quanto vai levar em consideração tudo isso, mas assim, conhecendo a Remedy, conhecendo ali o quão detalhados, o quão perfeccionistas, o quão detalhistas eles são, eu imagino que tudo isso vai ser levado em consideração. Você gosta de Alan Wake, Romulo? Cara, eu nunca fui um cara do Xbox, e o Alan Wake, até ele era exclusivo, né? De Xbox, de PC e tudo isso. PC o pessoal sabe que eu não jogo e tal. Eu assisti Alan Wake, não joguei, né? Que triste. Assisti os amigos jogando, assim. Eu gosto dessa pira aí, mas eu acho que foi muito explorado já o lance do Stephen King que tá dentro do jogo, né? Mas não como. Não do jeito que o Alan Wake faz. Então você não assistiu direito, não. Tem que jogar mesmo pra saber. Não.
Porque o Então, grande lance, o Alan Wake, o grande lance... eu tô ansioso aí, porque agora vai sair, né, multiplataforma. Mas, pô, tem Então, o Alan Wake Remastered, que foi lançado recentemente pra PlayStation também. É que assim, a franquia, o nome Alan Wake, ele era da Microsoft até pouco tempo atrás, quando a Remedy conseguiu pra ela, conseguiu a propriedade intelectual, comprou da Microsoft. Por isso que é um jogo deles agora, né? E então tá aí, bom. Então dá depois pra jogar, disso, pô. eles lançaram. É, eu não sei qual é que é teu problema com o Xbox, mas, né? Vamos deixar isso aí de lado. Mas de qualquer forma, você consegue jogar. Conseguiria jogar Alan Wake no Ô, PlayStation. Max, o meu problema se chama pobreza. Ah, Não dá pra ter todos no agora, por enquanto. 360. Bom, não vou entrar. O 360 eu tive. Eu tive 360. Então não tem desculpa pra não ter jogado Alan Wake. Desculpa dizer, Mas cara, aí, porque. mas aí quando saiu o Alan Wake já tinha dado três luzes vermelhas já. Ah, meu Deus. Aí foi o meu problema. É, eu fui vítima da 3RL também, não tem nem o que falar. É. Mas é um baita jogo, esse 2 parece ser muito bom, esse gameplay me impressionou muito, porque, putz, eu não vou nem falar, assim, se você vê, você Não, tá um sabe... trailer bonitão, Não, é que, tipo, você sabe qual é que é a situação do Alan Wake pós o final do jogo, depois Ó, das DLCs. como eu não joguei, me responde uma coisa do trailer. Quando ela chega lá, né? É uma policial, não é uma Uma policial? agente do Ela FBI. chega, ela chega lá e fala assim: qual é o seu nome? E aí aparece a cara. É o Alan Wake, certo? É, então, Alan Wake ele é um ator mesmo, né, que Ah, dá voz e dá rosto. Alan Wake sempre fez muito, a Remedy faz muito isso, né, mistura muito o FMV com o jogo em si. Então, por exemplo, dentro do jogo você conseguia assistir episódios de uma série, tipo o Twilight Zone do jogo que chamava Night Springs, se eu não me engano, tenho quase certeza. Bom, de qualquer forma, tá aí o jogo quase chegando já. O que me sim. deixa muito feliz, cara, porque a Remedy tá num momento muito bom, muito próspero, como nunca na sua história. Então, assim, a Remedy tá num momento muito bom, cara. O Control foi um sucesso absurdo, já foi anunciado o Control 2, o Alan Wake 2 tá pra sair, que inclusive é o primeiro jogo assumidamente horror de sobrevivência deles. E também tem um remake dos dois primeiros Porque Max Payne. tem algum antes que é horror de sobrevivência, mas eles não assumem muito assim. Então, os jogos, sempre eles têm um pezinho no terror. O Alan Wake, ele é um jogo de terror, mas ele não é necessariamente um jogo de terror de sobrevivência. O que eu acho legal no negócio do Alan Wake é o lance de ser dividido em capítulos como se fosse livro mesmo, né? Isso eu acho muito legal isso. Não, é cheio de coisas muito legais o Alan Wake, cara. Eu recomendo muito você jogar o primeiro. Não vai me jogar esse novo antes de jogar o primeiro, hein, Romulo? Vou ter que jogar um novo, né, Max? Não, você tem que jogar, cara, eu imagino que entre em promoção aí sempre. Não deve Vamos ser ver, muito caro o vamos remaster. ver. Se você jogar o 2 sem jogar o 1 primeiro, rapaz, você vai arrumar briga comigo. Quero brigar com você, cara. O outro evento que rolou essa semana foi um da THQ Nordic chamado Alone in the Dark Spotlight, focado nessa franquia tão milenar, o berço, a protogênese do horror de sobrevivência, Alone in the Isso aí Dark, é a gênese mesmo do que também negócio. foi anunciado a data de lançamento, o jogo já tinha sido mostrado, revelado há um tempo, né? E agora no dia 25 de outubro, ou seja, bem perto do Alone in the Dark 2, a gente vai ter em outubro. Outubro é um grande mês pra terror, né? Mas dois jogos tão grandes assim. E Alone in the Dark fazia muito tempo que não tinha o carinho que tem tido com esse jogo novo, aparentemente, né? Pelo que a gente tem visto e tal. E depois desse Spotlight, fiquei, pra mim, assim, muito certo isso, porque colocou o diretor novo do jogo, que também é roteirista, pra falar com o Frederic Reynal, que é o criador original de Alone in the Dark, lá atrás. Alone in the Dark de 92, o clássico da Infogrames e tal. Então colocou o Mikael Hedberg, que é esse novo roteirista e diretor, conversando com o Frederic Reynal. Eu achei muito especial esse negócio. Inclusive, já tem disponível no PlayStation, no Xbox, imagino que no PC também, um prólogo gratuito do Alone in the Dark, pra você experimentar qual é que é. Você joga com uma menininha ali. Bem curioso. Tem até uma questão metalinguística, assim, com relação ao clássico. Dá pra baixar gratuitamente? Quase 20 gigas de tamanho. Eu já terminei, vale muito a pena. É rapidinho, mas dá pra você ver que o negócio tá bem afiado, assim. É um AAA mesmo, de Alone in the Dark. E merece, né? Uma série como Alone in the Dark, que foi o que deu origem a tudo, né? Sim. A gente pega ali Alone in the Dark, se for um pouquinho mais pra trás, pega um Myst, assim. Mas Alone in the Dark, acho que é. Não, Primeiro... ele foi pioneiro em todos os aspectos possíveis, Alone in the Dark. Uhum. Pô, se a gente leva em consideração os últimos lançamentos de Alone in the Dark, são, assim, catastróficos, cara. Então a franquia não tem um carinho, assim, um amor ali há muitos e muitos anos. Digo, desde os anos 90, da trilogia clássica da Infogrames ali. Dali pra frente... Não, ainda gosto do New Nightmare.
O New Nightmare ainda é legal, aquele de Dreamcast, PlayStation 1 e tal. Bem bom. Sim. Mas daí em diante, cara, é só catástrofe e esse aqui vai resgatar e, inclusive, pra mostrar como tem investimento nesse jogo, os dois protagonistas, porque o Alone in the Dark original a gente jogava com dois personagens, o Resident Evil pegou isso também, dentre tantas outras coisas, também pegou isso do Alone in the Dark. Então a gente tem lá o Edward Carnaby e tem também a Emily Hartwood. O Carnaby, ele é o David Harbour, que é o xerife do Stranger Things. Então é o Oi. rosto dele. Então o Carnaby agora vai ser o rosto desse cara. Eu acho isso um pouco complexo, mas eu sei que vai trazer muita gente, vai trazer muito público. E Trazer a, os jovens. e a Emily Hartwood, ela é a Jodie Comer, que eu sei que quem assistiu Killing Eve ama de paixão essa atriz. Sim. Então é isso. Dia 25 de outubro, Alone in the Dark, também para Xbox Series, PS5 e PC. E um pouquinho antes, no dia 17 de outubro, Alan Wake 2 para essas mesmas plataformas. Também tem outro jogo também, que a gente vai falar que saiu agora, um port, né? Exatamente, um dos jogos mais assustadores do ano passado, o The Mortuary Assistant, chegou recentemente ao Switch. Comprei hoje. Vou jogar hoje à noite sozinho. Se prepare, cara. Esse jogo ele Nossa. me destruiu. Eu coloquei ele entre os meus favoritos do ano passado. Se você quiser ver a listinha lá no Mais Que Horror, recomendo dar um pulinho lá. Que final, né? O que poderia ser tão assustador quanto você trabalhar? Você trabalha, né? No necrotério ali no. O nome é bem literal. Só que É. acontece que esse necrotério tá bem enraizado em satanismo. Então ainda o que poderia ser pior é isso. Meu Deus, sério mesmo? Eu não Sim. sabia. Porra, que bom. Mas tem coisa, tipo, estudada, assim? Ou é, tipo, Esse jogo é extremamente profundo, Romulo. ao Extremamente. caralho, Não, esse assim? jogo é Tem uns extremamente. bagulho de... Tem uns bagulho de Goetia, Joga, joga. Ok, ok, ok. É muito inventado. Esse jogo é de um cara só, de uma produtora chamada Darkstone Digital. O cara ele vem se dedicando ao terror há bastante tempo. Ele chama Brian Clark. Muita gente boa, trocou ideia comigo, troquei e-mail com ele. Esse é o quarto jogo do cara. Eu não joguei os outros três. Estão todos disponíveis lá no Steam. Our Secret Below, Kohat e The Subject. Pretendo comprar todos eles, de tanto que eu gostei do Mortuary Assistant. Ele saiu no segundo semestre do ano passado, e pelo que eu joguei do Switch, tá bem redondinho, assim, graficamente falando, em termos de gameplay, né? Porque eu tinha jogado com teclado e mouse. É um jogo de terror em primeira pessoa, não tem grandes malabarismos em termos de controle em si. Mas o controlinho do Switch faz bem, então é um port bem feito. E eu imagino que daí a um tempo também vai chegar ao PlayStation, ao Xbox. Está acontecendo com bastante jogo independente. Né? Os jogos eles saem no PC e aí tem uma sobrevida em outras plataformas para o jogo continuar aí relevante, sendo falado e sendo vendido. Eu acho muito importante. E é muito contrastante The Mortuary Assistant com a vasta maioria dos jogos de Switch. Né? Então eu acho isso muito maravilhoso. Ele coexistir É ali. engraçado, você pega aquela prateleira cheia de Mario, E de e Kirby, de aquela alegria Kirby, colorida e feliz, e aí tem The Mortuary Assistant lá. Eu acho isso muito maravilhoso. E aí o outro jogo que eu queria falar, antes da gente entrar nos filmes, também é um jogo independente de uma produtora chamada Mangled Mall Games, os caras de Ontário. Jogo de estreia dessa galera, que chama Amanda the Adventure. E se você bate o olho nesse jogo, cara, ele parece aqueles desenhos tridimensionais infantis, meio de autoajuda para crianças, ou aquela coisa Peppa Pig pra baixo, Barney e seus amigos pra baixo, sabe? Mas com aquela cara tridimensional que aconteceu ali da metade dos anos 90 pra frente, quando vários desenhos começaram a ter suas versões tridimensionais. Os desenhos, eles eram por si só tridimensionais, tipo o desenho do Beast Wars, ou o Max Steel, ou eu lembro do desenho do Donkey Kong 3D. Então ele vai bem nessa linha, então assim, a gente tá tipo num sótão, e aos poucos a gente vai descobrindo o que a gente tá fazendo lá, com um monte de coisa estranha nesse sótão, uns brinquedos de criança, um pianinho infantil e coisas assim. Ah, não. Tem a musiquinha, com as musiquinhas infantil? Claro, claro que Ai, tem. ai, 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 dói, viu? E aí tem uma TV com VHS e você pega uma fita e coloca no VHS e começa a assistir um episódio de Amanda Aventureira. Inclusive eu digo isso porque esse jogo está traduzido pro PTBR, que me deixa muito feliz. Era tipo uma Dora Aventureira genérica. E a Amanda, ela tem um amiguinho que é uma ovelhinha. E ela só sofre na mão da Amanda, assim, a ovelhinha. Ela é meio que. Putz, como posso dizer sem estragar a experiência? Ela é meio que a vida real ali. Ela é meio que a parte mais cerebral e menos fantasiosa e menos, sabe, lúdica da coisa. Sim. E, cara, tem momentos extremamente macabros nesse negócio. Como o negócio vai indo
pro pesado, assim. Quando você para de assistir esse desenho e aí o cenário, alguma coisa ali muda para que você consiga resolver um enigma e encontrar uma outra fita para levar a história adiante. E aí vão aparecendo coisas nesse sótão que você vai descobrindo quem é de fato a Amanda, quem que é o criador da Amanda, e por aí vai. Mas isso também está muito atrelado ao seu interesse, a vasculhar o lugar ali, a ler um artigo de jornal, a pesquisar, sabe? A dar uma lida. Não é de mão beijada, não. Inclusive tem os quebra-cabeças difíceis, cara. Você fica bastante empacado. E ele é aquele tipo de jogo que pede revisitações que te leva a diferentes desfechos. Então a primeira vez que eu terminei com tipo nem uma hora de jogo. Mas aí eu já peguei, já comecei a jogar de novo e fui embora. Tem diversos finais, então. E ele tá disponível no PC por 30 pila. Ele é um jogo de uma produtora chamada, uma publicadora, né, chamada Dread XP, totalmente dedicada a terror. Então vale a pena dar uma olhada no que esses caras têm no catálogo. E eles fazem umas promoções muito boas, assim, de pacotes de jogos que eles publicam, de vários desenvolvedores. A Dread XP, eu acho que talvez o jogo mais famoso da Dread XP é uma antologia que eles lançam de tempos em tempos chamado Dread X Collection. Acho que já tá no volume 5 ou 6. Que são vários jogos pequenos, de vários desenvolvedores diferentes, de experiências curtas. Sempre de terror. Sempre de terror, não. Essa Dread XP aqui é focada em terror. E eu diria que o Amanda é um dos melhores, cara. É realmente, assim, espetacular esse jogo. Muito provavelmente eu vou colocar ele entre os meus favoritos do ano de jogos de terror. Quer começar aí, então, Rômulo? Vamos começar. Tunité, Salame Minguê. Não, vamos em ordem de lançamento. Vamos começar com o Pânico. Beleza. Bom, eu sou muito fã, fiquei muito fã da Gina Ortega aí. Eu acho que ela tá aí como uma das grandes atrizes, revelações do terror aí dos últimos tempos. E gostei do Pânico, gostei da abordagem do Pânico 6, gostei das primeiras surpresas, né? Que você, logo de cara, você já tem umas quebras de expectativa muito boas, assim. Pra mim, ele não tá melhor do que o 5. De verdade, assim, o 5 ainda é melhor do que o 6. Mas gostei. Uma coisa que eu gostei do Pânico 6, antes de assistir o filme, foi o trailer que eles fizeram lá no metrô, lembra? Ah, é verdade. Foi um teaserzinho aquele trailer, mesmo. Não, um teaserzinho com um monte de monstros no Halloween, metrô. Mas o interessante é isso, né? Porque saiu de Woodsboro, da cidadezinha, e foi pra Nova York. É o grande chamariz desse filme novo. Porque ele volta de novo pela direção daquela dupla muito boa que eu adoro, do VHS, do Southbound, o Matt Bettinelli-Olpin e do Tyler Gillette. Eu imagino que eles vão ficar presos em Pânico, porque essa aqui já é a maior bilheteria da franquia. E tipo, imagino que os próximos vão continuar assim. Não sei o quanto isso é bom ou não é, mas Pânico ele se renova. Eu acho que esse filme novo ele tem pontos muito positivos. Eu acho sim que a Sidney faz muita falta, e do jeito que ela foi mencionada nesse filme é desrespeitoso para com a personagem. Então a gente só tem agora a Gale, a personagem da Courtney Cox, né? E todos os sobreviventes do filme passado. A molecada do filme passado volta. De passagem, a Gale, ela tá muito bem inserida na trama aí. Ela é sempre muito boa, cara. Ela é sempre muito boa. Inclusive tem uma curiosidade que é a primeira vez que a Gale fala com o assassino no telefone. Em todos esses anos, todo esse tempo. Então a gente tem a Gina Ortega, né, como uma das irmãs Carpenter, a Tara, que visivelmente rolou um novo corte desse filme para que ela tivesse mais tempo de tela após o sucesso absurdo de tudo que ela vem fazendo, tipo a Wandinha, por exemplo. E a protagonista mesmo é a Sam Carpenter, a Melissa Barrera, que inclusive ela tá com outro filme de terror no cinema aí. Eu ainda preciso assistir, inclusive a gente pode até falar em programas futuros, que é o Nascimento do Mal. E, cara, então, a Melissa... Ela é a irmã mais velha da Gina, né? Da Ortega. Da Tara, né? A Sam e a Tara. Ela tem aquela coisa que a gente já sabe do filme passado, ela é filha do Billy Loomis. Billy Loomis. Um dos assassinos do filme original. Só eu, quando eu era moleque que assisti o Pânico a primeira vez, eu achava que o cara que fez o Billy Loomis é o Skeet Ulrich, né? O nome dele, não é? Mas é. Eu achava que ele era tipo um Johnny Depp genérico. Mas com certeza é. Aspirante a Johnny Depp, com certeza. Como muitos dos atores dos anos 90, né? Sim, não, mas ele era atores juvenis. Ele era parecidíssimo. É. Assim.
cabelinho e tal. É, Então, mas eu acho que isso é uma coisa muito mal explorada, tanto no filme passado quanto nesse. Essa coisa dela ter esse instinto assassino dentro dela. E também tem essa questão, né, de que será que ela é inocente? Será que ela é uma sobrevivente? Será que ela não teve nada a ver com os assassinatos passados? Então tem essa questão que chega até ela, né? Afinal de contas, a internet, você não consegue escapar disso. Então, por mais que ela tenha se afastado de Woodsboro, ela existe no mundo virtual. Então tem vários momentos ali. Eu pensei também que fosse ser mais explorado isso, né? Porque ela tá fazendo faculdade junto com o resto da galera. Ali tem a personagem da Mindy, que eu acho excelente, né? Também tem outros irmãos, né? Os irmãos Martin, Mix Martin, que é o Mason Godwin o Mason Goodwin e a Jasmine Savor Brown. A Jasmine, eles são sobrinhos eles são sobrinhos do Randy. E especialmente a Mindy, ela herdou essa coisa da cultura pop do tio, assim, dela ser fanática por filme de terror, entender como as coisas funcionam, entender quais são as regras, tem sempre isso, né? não, Como o inclusive no assassino primeiro, atua. o Randy dá uma aula ali, né? De terror, de filme de Sempre. terror, né? O Randy eu acho que ele. Se não, eu sentia que ele era o Wes Craven personificado ali no meio, sabe? O jovem Wes Craven. Inclusive, eu Jovem fiquei Wes muito Craven. chateado quando ele foi morto no 2. Por mais que ele volte no 3, eu acho que ele morreu muito prematuramente, assim, é um personagem muito importante. Mas aí tem essa coisa, as questões de sempre. Quem é o assassino e por que o assassino está fazendo o que ele faz. Como você bem disse, o começo do filme já quebra essa expectativa com um Ghostface se revelando a sua identidade, assim, né? Inclusive, por essa dupla ser a dupla que dirigiu o Casamento Sangrento, tem uma participação da Samara Weaving logo no começo, achei excelente. Sim. Mas tem várias quebras de regras, né? Pânico é um filme que, por mais que seja paródia, seja, né, dos slashers, dos filmes de terror, e pega todos os estereótipos e coloca de forma até certo ponto escrachada e como uma crítica, uma sátira, ele tem suas próprias regras. E assim, meia hora de filme já tem a melhor cena do filme, que Uhum. quebra completamente isso. O que é o Ghostface com uma arma de fogo, uma escopeta na mão, dando tiro pra todo lado dentro daquela lojinha lá, aquele mercadinho, cara? Aquela cena pra mim foi a melhor do filme e ali eu já fiquei chocada, porque, porra, isso não acontece. O Ghostface usa faca, não usa uma escopeta, sabe? Faz a gente pensar, porque tem alguma coisa errada aí. Tem essa questão e do tipo, quem são os assassinos? Foi a primeira vez que eu não acertei pelo menos um dos dois. Ou das duas. Sim. Ou de um, ou de três. Isso que eu ia Porque se a falar. gente pega historicamente falando, a maioria dos filmes é uma dupla. São dois, ou é um e uma. Só o Pânico 3 é um assassino só, até o Pânico 6. Como que é o Pânico 6? Como ele lida com essa questão? Mas eu não sei, Romulo, eu achei um bom filme, eu achei que teve uns problemas de edição, de montagem, assim, que não dá o imediatismo necessário em algumas cenas, tipo aquela cena da janela, do quarto lá. O Não, quarto você ficou ficou... pistola porque não teve a Sidney. E isso aí já pode começar por aí. E é verdade. E na verdade, como você disse, a maneira como ela aparece no filme, como ela é citada, é desrespeitosa. Eu achei bem idiota, cara, bem... O Matthew Lillard, que faz o Stu, um dos assassinos do Uhum. primeiro filme, ele foi um dos que mais vocalizou o fato de, cara, tipo, porra, paga pra ela, que negócio é esse? Não tem essa de pagar menos pra mulher, não, tem que... etc, etc. Porque essa realidade que está sendo destruída. Eu espero que num futuro próximo isso não exista mais e que uma atriz do tamanho dela se sinta à vontade para vocalizar, verbalizar esse tipo de coisa mesmo, expor e não fazer, não aceitar. E se quiser, olha a bilheteria desses filmes, cara. Pague o quanto ela pede, sabe? Para que ela volte, porque ela é muito importante, ela fez falta. E eu não sei para onde a franquia pode ir, porém eu tenho quase certeza que teremos o Pânico 7, dado o sucesso desse aqui, né? Sim, sim. Vamos ver, né? Eu acho que a franquia tem muito ainda para acontecer, tem muito para dar. Espero que num próximo episódio a Sidney volte. Eu não E acho é que. isso. Bom, eu, eu gostaria muito, mas eu não acho que seja possível mais, assim, a Sidney voltar depois desse filme. Eu não sei se a Neve Campbell ela toparia, mas sei lá, vai que. Eu preferiria, eu gostaria muito, mas não sei. Joguem dinheiro nessa mulher, por favor, e chamem-a de volta. Mas eu também acho que nesse filme, o lance de ter mudado o ambiente,
ter saído da cidade pequena não fez tanta diferença pro filme em si, sabe? Cidade grande, o filme se vendeu em cima disso. Ficou um negócio meio Jason Ataque em Nova York, assim, que tipo. Ataque em Nova York, mas vamos combinar, né? Não é bem assim. Tipo. Então, sei lá, fiquei meio com essa impressão. Porém, ainda assim, o filme é ousado em alguns aspectos e eu admiro isso, porque, afinal de contas, é o sexto filme, a gente já teve aí 3 temporadas de uma série, então o Pânico já é uma franquia grande, assim. Eu acho que também, quando a gente pensa dessa forma, dá pra colocar junto com as grandes franquias do terror que ainda não entregaram filmes ruins. É claro que isso é questão É, de ponto de vista, né? sim. Mas eu colocaria junto com o Evil Dead da vida, o Brinquedo Assassino da vida, um fantasma da vida, assim. Evil Dead, tirando a série, ele não teve tantos episódios quanto o Pânico, assim, tantos filmes quanto o Pânico, né? Imagina, Tantos filmes. só não teve. Só um a menos, pô. Evil Dead agora com Dois, Ascensão foram três, 5, pô. cinco. Então, bom, tá certo. O Fantasma também são 5, o Brinquedo Assassino são, ó, contando com. Tem 3, aí vem a noiva, o filho, Maldição e o culto. Aí mais um remake são 8, com mais 2 temporadas da série, mais a terceira temporada que entra aqui agora. É complexo isso, né? Porque você pega e compara com Halloween, com Massacre de Serra Elétrica, Hellraiser, Hellraiser, é. Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, tem mais filmes e mais porcarias também, né? A chance de dar merda é maior. Eu sou suspeito pra Sexta-feira 13, que até os ruins eu gosto. Ah, cara, não tem como gostar do parte 9. Jason vai pro inferno, não tem como. Aquele filme não dá, cara. Mas é isso aí, vamos conversar sobre Pânico lá nos comentários. O Pânico 5, no ano passado, eu fiz vídeo lá no Mais Que Horror. Como eu disse no episódio passado, a gente agora só vai ter o Eu Ouço Gente Morta. O Mais Que Horror vai dar uma pausa por um tempo. Volta um dia, não sei exatamente quando, mas o que vai manter o Mais Que Horror vivo, por enquanto, por hora, é o Eu Ouço Gente Morta. E o próximo filme que a gente Sim. escolheu aqui, Rômulo, qual é que é? Ó, nós temos dois, hein? Nós temos dois, mas por ordem de lançamento, é um filme de ataque animal, certo? Muito curioso, com uma história baseada em fatos. É o urso do pó branco, né? Cocaine Bear, O dirigido Cocaine pela Bear. grande Elizabeth Banks. Espero que ela tenha curtido dirigir filme de terror e que se mantenha aí, porque essa moça é muito ativa, faz de um tudo essa mulher. E ela se deu muito bem nesse filme, eu acho que. Tipo, não vou dizer que a expectativa não foi correspondida dado o trailer, porque quando eu assisti o trailer eu pensei que fosse ser um filme muito mais cômico e muito menos sangrento, e o filme entregou justamente o oposto, e eu fiquei muito feliz com isso. Esse filme é muitíssimo violento e sangrento. Eu não estava É, preparado para o quanto de tripa eu veria nesse filme. Ainda mais cara, por eu também não. um dos núcleos dele ser protagonizado por crianças, né? Cara, duas crianças adoráveis que de repente são elas que descobrem primeiro, né, o motivo real do urso estar daquele jeitão lá, porque a história basicamente é uma carga de cocaína que cai no meio da floresta ali de avião, e aí um urso acha esses tijolos de cocaína aí e dá uma fuçada lá Ele e, engole o negócio, cara, ele engole o cara, bagulho meu, empacotado, ele engole a é, pacoteira. é muito gore, cara. É muito. Tem umas cenas muito. A cena da ambulância, a cena do. Meu, cara, é muito bonito de ver. É muito vermelho, cara. O Apesar filme, de o filme, que ele é 100% efeito digital. A gente não tem o urso bonecão lá. Isso aí eu fiquei chateado. Mas não, ainda assim ele convence. mas ele convence. É isso que eu quero destacar aqui. Por ser um urso totalmente feito em computação gráfica, sem efeito prático, em nenhum momento eu fiquei botando defeito, fiquei olhando, sabe? Não, isso aí não parece. Não. Os movimentos do urso, tudo, cara. Ele subir em árvore, de ele arrancar braço e perna de outras pessoas, é tudo muito crível, assim. Concordo. E assim, você Eu, disse que é baseado em fatos reais, e é justamente essa história aí. Do cara que tava ali no aviãozinho, no teco-teco, e jogou as cargas, ele caiu, pulou de paraquedas e morreu na queda.
O urso que encontrou morreu quando comeu, cheirou, etc. Teve A carga. uma overdose ali, Ele né? morreu, ele, né, não teve tudo que aconteceu nesse filme. Esse filme pegou só isso. Inclusive, ele faz uso dos noticiários da época, né? Sim, sim, De sim, sim. verdade, mostrando ali, dá um aspecto meio Porra, e mockumentary do negócio. aquela guarda florestal lá, cara, é muito, muito boa também, né? Excelente, assim. Aí tem essas histórias os dois meninos lá, amigos, brincando na floresta, que encontram isso. A menina ela fica desaparecida e a mãe vai atrás, pede ajuda dessa guarda florestal, que tem os seus próprios problemas ali, com um guia, inclusive. E aí Uhum. tem o policial indo atrás disso, que quer prender o dono do pacote aí, né? Maxon, Que e que é inclusive é o que. o Ray Liotta, né? Isso que eu ia falar, nada mais nada menos que Ray Liotta, fantástico, maravilhoso no papel. O seu Sou papel de muito fã, despedida, né? Foi o último filme dele. infelizmente. Infelizmente. Mas entregou tudo ali, o Ray Liotta e os capangas dele também, né? Que vão atrás. Então tem o pessoal atrás da droga, as crianças que acharam a droga, o urso que tá loucão, a guarda florestal com outro guarda florestal lá, que também tem um TT ali. Ele é um Cara, guia, né? Ele é um biólogo. Que é. inclusive é o camarada lá do Modern Family, né? O Jesse Tyler Ferguson. Eu gosto muito desse ator, eu nunca tinha visto ele em um filme fora, né, o Modern Family, então achei bem legal o papel. Inclusive, ele é o protagonista de uma das cenas mais sangrentas desse filme. É muito um filme muito divertido, cara. É difícil você até falar isso, é um filme de desmembramento humano assim, mas ele é divertido, cara. Ele tem um ritmo muito bom, sabe? É bem dirigido, assim. A Elizabeth Banks entregou muito assim com esse filme. Espero que ela faça mais filmes de terror. E esse é um bom filme de ataque animal. A gente não tem tantos filmes de ataque animal protagonizados por ursos, né? Inclusive, um dos meus preferidos chama Sobrevivente, que é um dos meus filmes favoritos de ataque animal. Que é um Ah, subgênero é. do terror que eu amo de paixão, assim. É aquele lá do casal, né? Que Que vai vai acampar. acampar e aparece um cara que a gente acha que o cara é ruim e tal, e o cara nem é ruim também. E aí depois aparece o urso e o urso come o cara, né? É o Nossa, é muito. Backcountry, Sobreviventes. Cara, uma das cenas mais chocantes é quando eles acordam uma manhã, abre a barraquinha lá e dá de cara com o urso. É Nossa. muito, muito, muito Você assustador, de sente o incrível, bafo do assim. urso na sua cara, meu. É Nossa, muito chocante o filme, pesadíssimo. E a cena da ambulância que você citou é de fato a melhor do filme e é protagonizada por um comediante aí, um cara que eu não sabia que era ator, mas eu já vi videozinhos dele falando como se fazendo passar por um atendente da IKEA e é muito hilário, assim, muito engraçado. Então quando eu vi ele nesse filme eu torci por ele, assim, falei, porra, espero que ele faça mais coisas, o camarada é bom. E como é sangrenta essa cena da ambulância, cara, impressionante. é. Tipo, é um filme altamente recomendado pra quem gosta de ataque animal, né? Não tem como negar, não é? Sim. O último que eu vi antes de desse aí de ataque animal foi o Prey, aquele do leão no, com. Vai lá, sabe? Pera. Não, tem que falar direito as coisas. Idris Elba. Idris Elba. Fala de novo. O último que eu vi foi o. Eu não sei o nome, não lembro o nome em português. É o Prey, que é um filme de ataque animal com um leão, É né? A Fera. A Fera. Com Excelente. Idris Elba. Excelente também, assisti no cinema, inclusive. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ver filme de ataque animal no cinema. Eu assisti o Urso do Pau Branco também, agora A Fera. Pô, bem lembrado. Foi um bom filme de terror de ataque animal. E é isso, vamos para a derradeira, nosso último filme desta edição do Hoje Gente Morta. Porém, não menos importante, Não, porém, não era menos galanteador. um dos filmes mais esperados do ano, dando sangue pelo chefe. O É Nicolas isso Cage aí. finalmente interpretou Drácula, era um dos papéis que ele mais queria fazer na sua vida. E parece que o cara nasceu pra fazer isso. Porque, meu Deus. É Nossa. curioso, porque ele fez isso aqui, e esse filme ele é pensado como uma continuação do clássico do Bela Lugosi, lá do Todd Browning. Inclusive tem aquelas imagens em preto e branco, muito bem retratadas, assim, reencenadas, né? De todos os aspectos, de enquadramento até de iluminação nos olhos dele. Eu fiquei até triste que é pouco disso, né? Que mostra ele Sim. conhecendo, encontrando lá pela primeira vez com Renfield. não só com o Renfield, né? Mas com o Jonathan Harker lá. E toda a história que a gente conhece tão bem do Drácula clássico, do Bram Stoker, etc e tal.
Mas o filme ele passa para os dias atuais, então tem essa elipse gigantesca. E o Drácula ele se mantém vivo graças à atuação do seu lacaio, fiel ajudante Renfield, que não É. deixa de ser como é na história original e como é também em tantas outras histórias que o Renfield volta. Porém, os insetos que ele come concedem a ele superpoderes. Ele é tipo, no Vampiro à Máscara, seria uma espécie de carniçal, né? Que ficou aquilo e não foi mordido, né? Ele só recebeu o sangue É do um vampiro. lacaio. É um lacaio, né? É o, Renfield é. é o Calunga, como a gente tinha dito uma vez aqui, é o Calunga, nosso Calunga. E no caso, esse lacaio é o Nicholas Hoult, que Sim. amou ter feito outro filme com o Nicolas Cage, né? Eles já tinham contracenado juntos. Inclusive, eu tava lendo umas curiosidades desse filme. Não é uma informação tão divulgada assim, não sei se todo mundo sabe, mas o Nicolas Cage ele é sobrinho do Francis Ford Coppola, né? Sim, sim. Ele é Nicolas Cage Coppola. Nicolas Coppola, E ele seria o Jonathan Harker no lugar do Ken Reeves, não acredito. no Drácula de Bram Stoker, e o Coppola que não quis, porque já tinha feito um filme com ele que ele não gostou de ter trabalhado com o Nicolas Cage, que é aquele Peg Sue, sabe? Sou passado à espera, né? Isso. E ele falou, não quero que o Nicolas Cage seja o Jonathan Harker, e não foi. Mas imagine se fosse, que loucura. Nossa, nossa. Ia ser, no mínimo, homenageante, assim, sei Ah, lá. seria outro filme. Sim. Mas o Rayfield ele vai na linha do terror comédia, com muito sangue e umas sequências de ação que eu não estava muito preparado para ter tanta cena de briga, de A la artes Matrix marciais, mesmo, Matrix, John Wick, só que com exagero do superpoder pelo fato dele comer a baratinha ali dele e conseguir decepar pessoas com um sopro, né? Nossa, mano, ele arrancar um braço de um cara e jogar e empalar outro cara com o braço que ele arrancou de outro é muito bonito, cara. É muito. E aí ele meio que ele vive isso há décadas, né? O Renfield, e ele vai para um grupo de ajuda para tentar mudar de vida. Ele tá infeliz, né? Ele tá infeliz. Ele tá com uma crise de, sei lá, não é uma crise de meia-idade, é uma crise de identidade mesmo. Ele não sabe por que ele tá fazendo aquilo, ele tá infeliz e ele vai buscar ajuda, né? Nesse grupo aí, nesse grupo de apoio. E aí não dá muito certo. Não, é muito curioso, cara. Ele também conhece uma policial, a Rebecca, que eu gostei muito dessa personagem, porque é aí que forma uma Sim. parceria muito boa. Justamente quando ele vai caçar pro chefe num bar, e aí chegam pessoas lá, porque aí envolve máfia no meio do caminho, e aí o Drácula ele tá repensando o seu lacaio, porque faz mais sentido alguém malvado do lado dele, porque ele quer dominar o mundo, agora tá com planos megalomaníacos aí e tal. Enquanto que o Renfield tá com planos de ter uma vida normal, de amar as pessoas, de conhecer alguém, de ter uma casinha, etc, etc. Então começa a ter uma bateção de cabeça entre o Drácula e o Renfield, que que traz as melhores cenas do filme, né? Que é quando eles discutem, quando tem declarações de amor e de ódio. E aí o Nicolas Cage entregando um Drácula muito diferente, assim, muito próprio dele. Eu achei. Eu fiquei feliz de ter muito espaço. Eu pensei que fosse ter pouco Drácula nesse filme, mas não, ele tem bastante coisa, bastante cena, muito figurino, assim, né? A gente vê muitos dos poderes do Drácula, o quanto ele é poderoso, ao mesmo tempo quanto ele tem as suas fraquezas expostas também. Ah, eu me diverti com esse filme, cara. Esses três filmes, assim, foram filmes que não excederam em nenhum aspecto, eu não amei nenhum desses três. Eu só amei mesmo o Nicolas Cage de Drácula, porque eu amo esse cara. Eu acho que eu comentei com você que eu falei, a Jaque no começo ela não tava gostando muito. Aí no final do filme, depois daquela pancadaria de sangue, aquela pilha de pessoas decepadas e estripadas ali, ela falou assim, meu, se um dia eu falei mal desse filme, eu não me lembro. Eu não me A lembro. Vanessa, ela não gosta do Nicolas Cage, mas ainda assim eu insisto pra que ela assista algumas coisas. E no final das contas ela acabou se divertindo também. Mano, você tem uma calça cheia de cara do Nicolas Cage, mano. Sendo essa Presente do calça em Batelli, casa. presente do Batelli. Tem uma camiseta, tem uma calça e uma almofada. Eu ainda vou fazer uma camiseta com a cara do Nicolas Cage escrito John Travolta. Ó, mas uma coisa que é muito importante de ser lembrada e destacada é que essa não é a primeira vez que o Nicolas Cage interpreta um vampiro no cinema. Ele já fez um filme clássico lá dos anos 80 chamado Um Estranho Vampiro, Vampire's Kiss. Que eu Aham. adoro esse filme. Eu acho maravilhoso esse filme, cara. É o Nicolas Ele tava Cage muito novinho, muito novinho. muito, muito caricato, assim. Já mostrava como esse cara era promissor, assim. Onde ele ia parar.
E ele fez de tudo. Pensa, trabalhou com o Scorsese, trabalhou com o Panos Cosmatos, fez de tudo esse maluco, cara. É impressionante, maravilhoso. Inclusive, assim, como curiosidade, recentemente o Nicolas Cage ele revelou seus filmes favoritos protagonizados por ele mesmo. Num desses programas de auditório aí dos Estados Unidos, não me lembro exatamente de quem. Você tem ideia de quais são os filmes que ele mais gosta dele mesmo? Vocês provavelmente. Ó, vou chutar, tá? Adaptação. Não. Excelente. Também é um filme que eu sempre recomendo pra quem diz que o Nicolas Cage não é bom ator. Ó, eu posso falar o meu favorito dele, de todos os tempos, que é 8mm, cara. Também não citou. O meu preferido dele, ele citou, que é o Mandy. Então, Mandy é um dos filmes. Outro filme é o Vivendo no Limite, do Scorsese. Sim. Outro filme é o... Vivendo no Limite é aquele motorista de ambulância? Exatamente. Da trilogia do escuro, do É Scorsese. muito bom esse filme, cara. O outro filme é o Joe, um filme menos famoso dele. Um filme do David Gordon Green, que é diretor de filme de terror, né? Digo... Também puta! Ele falou do Pig, que Pig também é um puta filme. Também. Esses são os filmes favoritos dele. O Pig, Nossa. o Joe, o Mandy e o Vivendo no Limite. É isso. Mas ó, a gente podia fazer um programa Nicolas Cage, assim. Aliás, Top. o Pig tem subtítulo, né? É Pig a Vingança. Puta merda. Vai, Brasil! Cara, o Pig é uma das atuações mais impressionantes do Nicolas Cage também. É maravilhoso, sim, é maravilhoso. Eu assisti 2 vezes. Cara. É muito chocante a atuação dele nesse filme. É surreal. Não, e o fato do cara ser o pica das galáxias, né, mano? E viver ali, né? Não, é muito impressionante. Ele só fica puto porque roubaram a porca dele, velho. A revelação da identidade, de quem ele é, sim. né? Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Mas é isso então, Rômulo. Vamos para os comentários do episódio 58. Purulência e opulência em Dead Island 2. Um episódio que ganhou um carinho, um lugar muito especial em meu coração. Você quer puxar o primeiro comentário lá, por gentileza? Com certeza, então vamos lá para os comentários do Christian. Aqui o Chris, o primeiro comentário, ele tá dizendo assim: o Mais Que Horror nunca vai morrer, mas se morrer não tem problemas, porque ele certamente voltará logo depois como zumbi, assombração, possessão, encarnação, invocação ou no corpo do boneco do Fofão para continuar nos aterrorizando. Ai, ele tá falando porque a gente... Ele é muito maravilhoso, Chris. Você falou, né? No programa passado eu disse que eu vou dar um tempo com os vídeos do Mais Que Horror, que só vai ter o osso de gente morta mesmo. Ele tava falando sobre isso. E aí ele continua que leve o tempo que precisar, Máximo, estarei aqui sempre. Nunca joguei Five Nights at Freddy's, mas quero muito ver no cinema com vocês. Só me chamar. Com certeza, vamos sim. Aliás, Cris, semana que vem vai estrear um dos filmes de terror que eu mais espero esse ano, que é o Boogeyman, Seu Medo é Real, filme novo do Rob Savage, o diretor do Host. Né? Cuidado com quem chama. Esse é o filme novo dele. Aliás, a protagonista é a Sophie Thatcher, que é uma das protagonistas do Yellow Jackets. É a atriz que faz a Juliette Lewis mais nova. Você acredita que eu ainda não assisti Yellow Jackets, cara? É bom, cara. A segunda temporada eu ainda não terminei. Não está tão impressionante quanto a primeira, mas vamos aí, né? Mas vale a pena assistir. Então esse filme aqui provavelmente vai ser um dos temas dos próximos Eu Ouço Gente Morta, esse Boogeyman aqui, Seu Medo é Real. E obrigado, Cris, pelas palavras. Você é um dos grandes apoiadores do Mais Que Horror desde sempre. Uma coisa muito maravilhosa que acontece, Romulo, não sei se você sabe, é que sempre que a gente chega nos episódios 100, 200, 300, o Cris acompanhava presencialmente. Então ele ia assistir eu gravar, assim, o negócio, sabe? Inclusive o episódio número 500 eu fui gravar na casa dele. A gente pode falar, a gente tá no 59 agora. Vamos combinar então no 100 do o Cris acompanhar? Gente Morta, do Cris tá junto. Fazer todo mundo junto. O que você acha? Maravilhoso. Se ele topar. Eu acho que topa. E aí, Cris? E ó, Cris, eu recomendo o Five Nights, cara. Eu sou maior fã dessa franquia, gosto muito. Eu preciso só jogar o Security Breach, que eu não joguei. Vou jogar antes de sair o 2, né? E é baratinho, cara. Tem em todas as plataformas, tem até de celular, por preço de banana. Excelente. Excelente. Pra mim, assim, o último grande formato de terror criado em videogame é Five Nights, cara. Porque ele é um jogo 100% original, que foi replicado à exaustão, e depois dele não teve um outro tipo de jogo de terror com um formato diferente, com um tipo de gameplay diferente. Então,
Ele tem muitos méritos, Five Nights, cara. E eu acho que o filme vai ser muito bom. Acredito muito na Blumhouse, nas pessoas envolvidas com esse filme novo. Então acredito que vai ser excelente. Comentário do Sick Shark Dope. Nhaque, Meg, nhaque, nhaque. Recomendam o primeiro Meg pra eu me preparar pra esse 2? Cara, você é o Sick Shark Dope. Você deveria ter assistido Mega Tubarão. Como assim, cara? O filme não é bom, mas você deveria ter visto. É seu parente. Pois é. Não curto muito o filme de ataque animal. Olha só alguns clássicos. Tenho aumentado meu repertório atual com algumas indicações de vocês dois. A gente tá devendo, né, Romulo? A gente deveria inclusive ter feito o nosso top 3 ataque animal aí por causa do Urso do Pó Branco. Mas a gente vai fazer um episódio especial de ataque animal, cara, porque tem muito Sim. filme, tem subgênero do subgênero, porque tem ataque de... Tem cobra, tem javali, tem cachorro, tem morcego, rato, urso, tubarão, que é o que mais tem, né? Crocodilo. Jacaré, piranha. Tem de tudo, cara. Crocodilo é o segundo que mais tem, assim. Tem de tigre, de leão. É uma riqueza aí, eu gosto muito. Mas tô bem interessado mesmo para ver os comentários de vocês sobre Rainfield. Então toma aí, Sick Shark, nossos comentários sobre Rainfield. Que eu só não gostei porque aparece pouco o Nicolas Cage. A mesma reclamação sua. É que você queria ver mais o Nicolas Cage não foi reclamação encarnado, não. Eu disse que pra mim foi suficiente. Não. Mas você queria mais ele em preto e branco. Isso sim, aquele comecinho. Sim. Esse filme enquanto um filme continuação do clássico absoluto do Bela Lugosi e tal. Mas dá um gosto, assim, é muito legal. Mas eu acho que é o suficiente, cara. Eu fiquei feliz, sim, com o tanto que apareceu, de verdade. Pânico 6, que eu diria que personagem imortal tem limite, kkkk, abraço mais feras, então tá aqui, ó. Não só Urso do Pó Branco, pro Ataque Animal, mas o Pânico 6 e o Rainfield, um episódio especialmente feito pra você, Sick Shark. Olha que beleza. E é isso, um abração, Sick Shark. E tem o comentário do Arão Neres aqui, ó. Ben Whitley na direção de Meg 2 me pegou de surpresa. KKKKK. Que o List é um assombro. Tem outro filme dele que eu gosto bastante, chama In the Earth. Vocês já viram? Já vi. Tem uma vibe meio de drogas. É um filme bem louco. E o Sick Shark respondeu aqui, ó. Filmão esse In the Earth. Assisti sem saber de nada e o resultado foi chocante. Qual que é o nome em português? Você lembra? Maldição da Floresta. Tem uma coisa de vírus. Tem uma, cara, é bizarro, muito bom. E se você for sem manjar nada, você vai realmente ficar surpreso. Ele é bem diferente do Kill List, tanto que eu sei que decepcionou muita gente. Porque o Kill List, cara, nossa, o Kill List é uma paulada sem precedentes, quase assim, cara. É difícil você manter o nível depois do Kill List, sabe? É tipo o Alexandre Aja depois do Alta Tensão lá. É difícil, cara. Ou o Pascal Laugier depois do Martyrs. Como que você faz, né? E eu acho que esses filmes estão aí no mesmo páreo, sabe? E vou falar um negócio pra você. Eu assisti Alta Tensão pela primeira vez há menos de um mês. É espetacular, não é? Nossa, que filme incrível, Max do céu. Que filme incrível. Assisti com a Jaque. E, nossa... O Alexandre Aja é uma revelação, cara. Depois desse filme ele foi pra Hollywood, né? Se não me engano, o que ele fez logo na sequência do Alta Tensão foi o remake do Quadrilha de Sádicos, o Viagem Maldita. Eu prefiro o original do Wes Craven, né? Mas eu gosto todos os filmes que tem no deserto ali é da Austrália, né? Não. É Estados Unidos mesmo. A Austrália é Wolf Creek. Wolf Creek, Mas esse filme de deserto aí, que o cara tá no meio do nada e de repente eles começam a ser perseguidos, mano. É muito bom, cara. Muito bom. É muito bom mesmo. Qual que é o nome daquele, rapidão, Max? Aquele que é uma menina e um cara leva ela pro meio do deserto. E aí, tipo, chega dois amigos do cara e eles estupram a menina, o cara estupra a menina e depois jogam ela ela fica pendurada numa árvore e ela sobrevive e ela volta pra pegar todo mundo. Vingança. Fudido. Que filmaço. Fudido. É New French Extremity isso aí. Sim. É absurdamente foda esse, cara. Nossa, mano, mas é muito... ela tá destruída e ela volta e, mano... Mas só, não confundiram, o original é Revenge, Vingança, porque também tem outro filme chamado Vingança que não tem nada a ver com esse. Esse é o de 2017 que você tá falando. É muito bom, muito bom. É a Matilda Anna Ingrid Lutz. É absurdo. Tem até um quê super-heróico nesse filme. Sim, e é o filme de Rape and Revenge, que eu não gosto dessa subcategoria do cinema, porque a grande parte desses filmes são dirigidos e escritos por homens. Esse aqui é escrito e dirigido por uma mulher.
É a Corallier Fagat. Eu não sabia, e aí é por isso que eu gostei tanto, tá vendo? Faz toda a diferença do mundo, né? Toda a diferença Nossa. do mundo. Excelente, filmaço, gosto bastante também. E obrigado pelos comentários aí, Arão, e mais um do Silk Shark. E aí vem aqui o Marcos André, ele diz assim, ó: não comparem Meg com Sharknado. Ó, ficou ofendido, hein? Meg ainda é plausível no sci-fi. Ah lá, mas aí é você que bota na tua balança aí pra falar que Meg é plausível enquanto que Sharknado é só pra rir. Meu sobrinho, que é um grande consumidor dos youtubers de Five Nights at Freddy's, nem ligou pro trailer do filme do jogo. Rapaz, será que eu tô ficando velho mesmo? Tomara que não percam a chance de pôr o Nick Cage como presa e perseguidor no DBD. Ah, ele já foi anunciado que ele é sobrevivente, viu, Marcos André? Mas eu voto muito em ele ser uma skin pro Legião. Seria perfeito, que é um assassino, né? E obrigado pelo comentário, cara. E com certeza a gente vai falar do Meg 2 aqui, especialmente por ser dirigido pelo Ben Wheatley, e também porque no trailer mostra que não é só ele de tubarão gigante. Isso me interessou muito. Tem outras criaturas gigantes ali. Aí vai mais pra um lado King Kong e Godzilla, aí eu gosto muito. Aí, brigadão, Marcos André. E tem o último comentário do Koala aqui, que já começou na pedrada. Eu acho que ele tá falando da trilha sonora, né? Com certeza. No comecinho. Você revolucionando com as trilhas sonoras. Ó, e obrigado a todo mundo que comentou. A gente volta semana que vem com mais uma temática inusitada de Osso de Gente Morta. É isso aí. Tchau. Beijão, gente. Tchau, tchau.